Confirma para mim se está aparecendo minha tela, por favor. Tá com um fundo preto ainda. Ah, agora apareceu. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, um bom dia, um bem-vindo a todos. Como a Inês já disse, eu sou o Paulo, eu trabalho na Keysoft, eu trabalho na área de Data Viz, mais especificamente com o Tableau Desktop e o Tableau Prep, ok? Bom, no webinar de hoje a gente vai falar sobre o Tableau Desktop. A gente vai apresentar o que são as expressões LOD, beleza? Primeira pergunta aqui, o que é uma LOD Expression? Bom, se a gente for traduzir isso aqui para o português, a gente vai ver que o significado é expressão de nível de detalhe. O que isso significa? Essa expressão de nível de detalhe, ela dá um controle maior para que a gente possa calcular, para que a gente possa computar no nível de granularidade que a gente queira, seja num nível mais alto, num nível mais baixo, enfim, no nível que a gente queira, nível da fonte de dados, no nível da visualização, certo? Bom, como é que as expressões lógicas funcionam? Então, como o próprio nome já diz, toda a nossa análise, toda a nossa exibição, todo o nosso cálculo, ele vai ser agregado de acordo com o nível de detalhe da visualização. Então, o nível de detalhe da visualização é o que manda no nosso cálculo LOD, beleza? Eu trouxe aqui essa imagem para poder mostrar para vocês quais são as regiões, ou seja, em quais locais, se a gente utilizar uma dimensão, que vai alterar o nível de detalhe da nossa visualização. Então, por exemplo, se a gente jogar uma dimensão em colunas, se a gente jogar uma dimensão em linhas, ou no canvas, ou na cor, enfim, em todos os quadradinhos que estão marcados em vermelho, ele vai alterar o nível de detalhe da nossa visualização, certo? Agora eu trouxe aqui uma outra imagem, que nessa imagem a gente marcou os locais onde, se a gente colocar uma dimensão, o nosso nível de detalhe da visualização, ele não vai ser alterado. Quais são esses locais? Então, se a gente jogar a dimensão aqui em páginas, ou em filtros, ou em dica de ferramenta. Então, se a gente colocar em qualquer um desses lugares aqui, nosso nível de detalhe da visualização, ele não vai ser alterado. Perfeito? Bom, quais são as expressões que a gente tem no áudio? A primeira delas é include. A expressão include é aquela que permite a gente chegar num nível mais granular. Como é que ela funciona? A gente vai utilizar, por exemplo, assim, vamos supor que a gente tem uma visualização por região, vendas por região, e a gente queira saber, a gente queira incluir, por exemplo, quais são as vendas por região e por gerente. Então, o include é aquilo que a gente utiliza, certo? Por quê? Porque ele vai utilizar tanto a dimensão que a gente tem na nossa exibição, quanto a dimensão que a gente especificou no nosso cálculo, certo? Então, esse é include, ele vai incluir uma dimensão no nosso cálculo. Agora, o exclude, como o próprio nome ele já meio que sugere, o que ele vai fazer? Ele vai excluir, ele vai desconsiderar a dimensão que a gente declarar no nosso cálculo. Então, por exemplo, se a gente colocar no nosso cálculo que é para ele desconsiderar a região, e essa dimensão região tiver na nossa exibição, essa dimensão ela vai ser desconsiderada no cálculo, certo? E por fim, a gente tem o Fixed, que é o mais conhecido, acredito eu que seja o mais usado, que é aquele que cria um cálculo totalmente independente. O que isso significa? Que independente das dimensões que a gente tiver na nossa visualização, ele vai criar o nosso cálculo de acordo com aquilo que a gente colocou no nosso campo calculado, certo? É por isso que a gente chama essa função, essa expressão de independente. Porque independente do que tiver na nossa tela, ele vai calcular de acordo com aquilo que a gente colocou no campo calculado. Beleza? Bom, eu trouxe aqui uma comparação entre os cálculos de tabelas e expressões LOD, só para poder deixar claro para vocês que ambas as expressões elas funcionam e trabalham de formas diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de cálculo de tabela, ele vai produzir apenas resultados iguais ou menos granulares. Quando a gente fala de expressão LOD, a gente pode chegar num nível mais granular, menos granular, ou totalmente independente, como a gente já falou. Quando a gente tem um cálculo de tabela, os filtros eles sempre vão atuar como ocultadores, já nos LODs eles vão atuar como exclusão, ou seja, ele vai excluir o nosso valor da nossa análise.
Quando a gente tem um cálculo de tabela, ele sempre vai gerar uma medida como resultado. Já a expressão log a gente pode gerar medida, medida agregada ou dimensão. Quando a gente tem as dimensões nos cálculos de tabela, vocês podem perceber que elas ficam separadas, da nossa sintaxe. Ela fica lá em calcular usando ou executar ao longo. Já nas expressões logs, elas ficam incorporadas, ou seja, elas ficam juntas, dentro do nosso campo calculado, certo? Bom, só para deixar claro para vocês que as expressões log, elas não são uma nova forma de cálculo de tabela. O que acontece é o seguinte, as expressões logs, elas vieram a partir da versão 9, certo? Então, antes da versão, então, da versão 8 para trás, a gente não tinha ainda uma expressão log. Então, muita coisa era feito de uma forma um pouquinho mais trabalhosa a partir de cálculos de tabela. Então, isso explica o fato de algumas pessoas acharem que a log é uma nova forma de cálculo de tabela, apesar de uma LOD poder ser transformada em cálculo de tabela em alguns casos. Tá, ok? Só para explicar para vocês que a expressão LOD ela veio a partir da versão 9, beleza? Então, muita coisa antes era resolvido com cálculo de tabela porque ainda não tinha. Bom, uma coisa que eu trouxe aqui antes da gente ir para a nossa prática, uma coisa muito importante, que é a ordem de operação do Tableau. E por que que isso aqui é muito importante? Porque, assim, muitas das vezes você vai ter lá fazendo um cálculo de fixed, por exemplo, e aí você vai ver que ele não está trazendo o resultado que você gostaria que ele trouxesse. Por que que isso acontece? Porque essa ordem aqui dos filtros, ela é extremamente importante. Por quê? Porque primeiro a gente tem aqui os filtros de extração. O que que são os filtros de extração? Vamos supor que você tenha lá uma base Excel, ou que você tenha um banco de dados, um SQL, enfim, independente de qual seja a base de dados. Esse filtro de extração é aquele que a gente fala o seguinte: o que que a gente vai trazer para o Tableau? Então, a gente tem uma tabela Excel lá que tem dados de vendas, por exemplo. Eu quero trazer apenas para o Tableau os dados de vendas de tecnologia. Então, é esse filtro que a gente vai fazer, certo? Depois que a gente já trouxe para o Tableau, a gente tem o filtro de fonte de dados. O filtro de fonte de dados é aquele que a gente vai falar o seguinte, ó, já está aqui dentro do Tableau, mas eu só quero levar para minha análise, para minha visualização, apenas dentro de tecnologia, os dados de celulares, por exemplo, beleza? E aí depois disso, a gente tem os filtros de contexto, que aí é onde a gente faz aquele top N, enfim. Aí, entre o filtro de contexto e as dimensões, ou seja, após o filtro de contexto, a gente tem os nossos conjuntos, os filtros condicionais, top N, e aí entra o nosso fixed log. Então, ou seja, é importante vocês terem em mente que o fixed, ele sempre vai acontecer depois de um filtro de contexto, certo? Bom, depois a gente tem os filtros de dimensão. Aí, entre os filtros de dimensão e os filtros de medida, a gente tem o include e o exclude, que a gente vai tratar aqui hoje. Então, vocês verem que o include e o exclude, ele acontece depois do filtro de dimensão. E aí a gente tem os filtros de medidas, forecasts, os filtros de cálculo de tabela, e assim por diante. Eu só trouxe essa imagem mesmo para que vocês pudessem ver quais são as ordens de operação, porque isso é muito importante, às vezes pode dar um resultado inesperado que você gostaria que desse. Beleza? Bom, vamos para a parte prática. Eu trouxe aqui essa base de dados, né, que é a base de dados da Superloja. Para quem já usou o Tableau, vai dar um pouquinho mais familiarizado, mas para quem nunca mexeu, ela é uma base que traz dados de vendas. Vou trazer aqui para o final. Ele traz dados de vendas, de lucros, de desconto. Isso por produto, por região, por segmento, subcategoria, enfim. O que eu queria deixar claro para vocês é que nessa base, cada linha representa a venda de um determinado item. É importante ressaltar que o pedido ele pode ter diversos produtos e ocupar diversas linhas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui, ó, a gente vier no ID do produto, eu vou selecionar esse primeiro ID. Nesse aqui, a gente vê que o nível mais granular é o quê? É o produto. Por quê? Porque dentro desse pedido, a gente tem dois produtos que foram vendidos, certo? Então, só para deixar claro para vocês que o menor nível de detalhe dessa base é um único produto. Beleza? Bom, vou abrir aqui o Tableau. Para quem nunca viu a cara do Tableau, essa daqui, acredito eu que a maioria aqui já tenha visto, mas essa aqui é a cara do Tableau. O que a gente vai fazer? A gente vai conectar a essa base que eu acabei de mostrar aqui para vocês, para que a gente possa começar a implementar na prática
os exemplos de include, exclude e fixed, beleza? Bom, então vamos conectar aqui um arquivo Excel. Vou conectar exatamente esse arquivo da Superloja. Beleza? Depois que ele já abriu aqui para mim, posso vir aqui em planilha 1. Bom, clicando aqui em planilha 1, vamos começar pelo primeiro exemplo, que é um exemplo de include. A gente vai mostrar como é que a gente pode calcular um nível de detalhe inferior, beleza? Bom, vamos supor que você está analisando o desempenho das vendas de cada região e você quer saber qual que é a região que tem a média mais alta ou mais baixa de valor de pedido. Antes da gente começar a montar aqui, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa primeiro calcular o tamanho de cada pedido. E aí, como é que a gente calcula isso? A gente vai pegar a soma das vendas, que corresponde a cada ID do pedido, e depois disso a gente vai obter a média desses valores por região. Bom, vou fazer aqui para poder mostrar para vocês na prática como é que a gente vai fazer isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o nosso campo região, vou jogar aqui em linhas, certo? Vou pegar aqui as vendas, eu vou jogar aqui em colunas, beleza? Eu vou colocar a média, beleza? Colocamos aqui a média. Bom, então já temos aqui, basicamente, a média das vendas por região. O que o Tableau está fazendo aqui nesse caso? O que está fazendo? Por exemplo, vou abrir aqui o nosso Excel, vou pegar aqui a nossa região, por exemplo, do Caribe, e vou vir aqui nas vendas. Se vocês virem a média, 2032. É o que de fato está aparecendo aqui, certo? 2032. Porém, eu coloquei aqui a pergunta que a gente vai responder só para poder facilitar a nossa... otimizar o nosso tempo, né? Vou colar ela aqui. Qual que é a pergunta que a gente quer responder? Qual região, ou seja, qual dessas regiões aqui tem a média mais alta ou mais baixa de valor de pedido? Para isso, a gente vai criar o seguinte campo calculado. Para criar um campo calculado, clica aqui nessa setinha, criar campo calculado. A gente vai dar o nome dele de valor de pedido. Beleza. Agora, como é que funciona a sintaxe para a gente poder montar um LOD? Então, a primeira coisa, ou a gente pode abrir chaves e começar a escrever, ou a gente pode simplesmente começar a escrever o include e dar um tab, que ele já vai auto-preencher para a gente, certo? Depois que a gente colocou o include, a próxima expressão que o Tableau pede é o quê? É que a gente coloque qual dimensão que a gente quer fixar, que a gente quer incluir na nossa análise. Nesse caso, a gente quer fazer o quê? A média de valor de pedido, certo? Então, a gente vai chamar aqui o nosso pedido e vamos fazer a soma das vendas. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente está fazendo a soma das vendas. Depois que a gente chamou aqui o campo soma das vendas, eu fechei com chave. Se a gente não fechar, vocês podem perceber que ele vai dar um probleminha aqui, ó. Ele vai falar que era esperado o fechamento da chave. Então, vamos fechar ela aqui. Vamos dar um OK. Beleza. Eu vou trazer esse campo aqui do lado só para a gente poder comparar e vou trazer aqui a média. Bom, e vou abrir também duas casas para que a gente possa ver que esses números aqui eles são próximos, porém são diferentes. Beleza. Bom, então o que o Tableau está fazendo aqui nesse caso? O que a gente fez? A gente queria saber qual que era a média mais alta ou mais baixa de valor de pedido, certo? Eu vou mostrar aqui no Excel como é que a gente fez. Vou criar aqui uma tabela dinâmica só para poder mostrar para vocês o que o Tableau fez. Então, eu vou pegar aqui a primeira categoria, aliás, vou pegar aqui essa categoria norte, certo? Categoria não, desculpa, região. Vou pegar aqui a região, vou filtrar a região norte, beleza? Depois que eu filtrei a região norte, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui o nosso pedido. ID do pedido em linhas. E vou pegar as vendas e vou trazer aqui. Só para poder explicar para vocês o que o Tableau fez. O Tableau fez o seguinte, a gente pode ver que a média aqui está dando 6.655. É exatamente o valor que a gente tem aqui para a região norte, que foi a região que a gente filtrou, certo? Bom, o que o Tableau fez? Dentro de cada pedido, por exemplo, vou tentar abrir aqui um pedido, esse aqui. Esse pedido aqui, a gente consegue ver que ele tem 4 produtos, certo? O que ele fez? Ele fez a soma desses 4 produtos. Então, se a gente olhar aqui, a soma desses 4 produtos dá 10.417.
E depois que ele somou esses produtos, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a média dos pedidos dessa região norte. Então, ou seja, ele vai vir aqui e vai fazer a média da soma de todos os pedidos, que aí dá 6.655. Beleza? Bom, pessoal, se alguém for tendo alguma dúvida, vai me avisando aí que a gente vai esclarecendo. Pode mandar no chat. Beleza? Bom, vamos aqui para o próximo exemplo. Agora que a gente já calculou aqui qual que é a média do mais alto ou mais baixo de valor de pedido, a gente vai fazer o seguinte. O legal da gente usar essa função é que a gente conseguiu a resposta. Uma coisa que eu não comentei com vocês é que o legal da gente usar essa função é que a gente conseguiu a resposta sobre qual é a região que tem a média mais alta sem ter o campo ID do pedido aqui na nossa análise. Por quê? Porque antes do Tableau 9.0, a gente precisaria ter esse campo ID do pedido aqui na nossa análise para que a gente pudesse ter esse tipo de divisão aqui. Agora, hoje, sem ter esse campo, a gente consegue calcular essa média de mais alto ou mais baixo de valor de pedido, sem ter esse campo na nossa análise, certo? Bom, agora que a gente já tem uma ideia da média dos nossos maiores pedidos, a gente vai fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa, que é o seguinte: em qual subcategoria do banco de dados estão os representantes de vendas que fecharam os maiores negócios? Então, novamente, eu vou criar aqui uma nova análise. Vou trazer aqui a próxima pergunta, que é essa daqui. Qual subcategoria estão os representantes de vendas, que no caso são os gerentes aqui da nossa base, são os gerentes, que fecharam os maiores negócios em média? Bom, como é que a gente pode calcular isso? A primeira coisa, a gente tem que encontrar o maior negócio, ou seja, o negócio máximo que cada vendedor já fechou. Depois disso, a gente vai calcular a média desses maiores negócios por subcategoria. E aí, essa questão ela parece um pouquinho complexa, mas só que a gente pode responder facilmente com uma expressão lógica. Certo? Eu vou trazer aqui a subcategoria na nossa linha. Certo? Por quê? Porque a gente quer descobrir qual que é a subcategoria que estão os representantes de vendas que fecharam os maiores negócios em média. Certo? Para isso, a gente vai criar um campo calculado novamente, uma expressão include, que eu vou chamar de média maior venda representante. Beleza? A gente vai chamar aqui a nossa função include. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer descobrir quais são os maiores negócios que cada gerente fechou, certo? Para isso, a gente vai chamar aqui o nosso campo gerente e vamos trazer a soma das vendas. Beleza? Bom, beleza. Vou mostrar para vocês o que esse campo vai fazer. Vou trazer ele aqui na análise. Beleza? Vou colocar aqui a média. Classificar isso aqui. Então, agora a gente sabe o seguinte. A gente sabe que a subcategoria que estão os representantes que fecharam os maiores negócios em média são as copiadoras. Certo? Por que são as copiadoras? O que ele está fazendo aqui novamente? Novamente, ele vai filtrar as copiadoras e vai trazer valor para o gerente e vai fazer uma média. Vou mostrar aqui para vocês como é que ele faz esse cálculo. Eu vou pegar aqui essa categoria copiadoras, aliás, subcategoria copiadoras. Vou trazer aqui os gerentes, certo? Trazer as vendas, beleza? E vou trazer aqui um total e fazer uma média desse valor. Média. Bom, o valor que a gente tem lá é exatamente esse, 1.003.972, certo? Porque o que o Tableau faz? Ele vai abrir todos os gerentes de copiadora, vai fazer uma soma, e depois que ele fez a soma, ele vai fazer a média. Então, qual que é a média desse valor? É 1.003.972, certo? E assim, ele faz para todas as outras subcategorias. Estantes, cadeiras. Por exemplo, se eu fosse filtrar aqui estantes, vou filtrar estantes para poder mostrar para vocês. Ele faz a mesma coisa.
aqui em instantes, ó, ele vai abrir todos os nossos gerentes e o valor 919.875, certo? Bom, beleza. Agora que a gente já respondeu essa pergunta, a gente pode fazer o seguinte. A gente não precisou de uma fórmula tão complexa para poder fazer isso. Na verdade, a gente fez uma fórmula relativamente simples. E vamos supor que a gente queira fazer uma outra pergunta para essa mesma visualização. Vamos supor que a gente queira saber em qual ano que foram fechados os maiores negócios em média. A gente queira destrinchar isso por ano. Para que a gente possa fazer isso, basta a gente adicionar aqui o nosso campo data do pedido, aqui a coluna, ele vai separar em anos, e assim, qual a conclusão que a gente pode tirar desse tipo de análise? É que a média dos maiores negócios para todos os representantes de vendas de copiadoras, por exemplo, em 2016 foi de 145.320, em 2017, 280.467, 18 e assim por diante. Beleza, pessoal? Bom, já fizemos aqui os exemplos de include. Vamos agora para um exemplo de exclude. Eu vou renomear aqui só para poder ficar mais claro. Beleza? Include 2. Vou colocar isso aqui, explicação. Include. Beleza? E vamos agora para um exemplo de exclude. O exemplo que eu trouxe aqui de exclude é o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma visão na qual, para cada mês, a gente quer ver o total das vendas e o total das vendas por região. Para isso, o que a gente tem que fazer numa mesma análise? A gente ter o total das vendas, mês a mês, e o total das vendas por região. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai trazer os meses aqui em linha, certo? Para isso, vou dar um botão direito, vou vir na opção mês, perdão, para deixar em discreto. Então, a gente vai trazer aqui os meses. Depois que a gente trouxe os nossos meses, a gente vai pegar aqui o nosso campo de vendas. Vamos jogar ele aqui no texto, beleza? E vamos pegar as regiões e vamos jogar aqui em colunas. Bom, aqui agora a gente tem o seguinte, por exemplo, no Caribe, no mês de janeiro, a gente tem que as vendas foi de 89.318. Porém, vamos supor que eu falo assim, ó, eu quero ter aqui do lado um outro campo aqui que me mostre o total de vendas independente da região. Por quê? Porque eu quero comparar o meu total de vendas por mês com o meu total de vendas, por exemplo, do Caribe em janeiro. Bom, o que a gente faz aqui? A gente vai criar um campo calculado. Nesse caso, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer excluir, quero que ele fale assim, ó, você vai me somar todas as vendas, desconsiderando o campo região. Então, é exatamente aquilo que a gente vai fazer aqui. Vamos chamar a expressão exclude. Vamos dar um nome para esse campo aqui de total das vendas. Beleza? Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu quero que ele exclua, ou seja, eu quero que ele desconsidere o meu campo região. Eu quero que ele faça a soma das minhas vendas. Beleza? Vou fechar aqui com chaves. Vou trazer aqui esse campo, só eu dar dois cliques. Eu vou colocar aqui um do lado do outro, só para poder mostrar para vocês. Bom, nesse caso aqui, ó, total das vendas, o que ele está fazendo? Ele está desconsiderando a nossa região. Então, vocês podem perceber que ele vai repetir o valor aqui, entende? Por quê? Porque independente da região, ele está fazendo a soma de todas as vendas para o mês de janeiro, beleza? Se eu deixar esse campo aqui, vocês vão ver que está o mesmo valor para todas as regiões. Por quê? Porque a gente pediu para desconsiderar, certo? Esse é um tipo de análise, por exemplo, se a gente quisesse comparar as nossas vendas em janeiro do Caribe, que foi de 89.318, comparado com as nossas vendas de todas as regiões no mês de janeiro, certo? E assim por diante a gente poderia fazer com todas as outras análises. Agora, vamos supor que você fala assim para mim, ah, beleza, Paulo, mas vamos supor que agora eu queira desconsiderar também um mês, eu quero trazer o meu totalzão de vendas, quero comparar com o meu total de vendas. Para isso, o que eu posso fazer? Eu vou editar o meu campo calculado, eu vou fazer o seguinte, além dele desconsiderar o nosso campo de região, eu quero que ele desconsidere o nosso campo de mês. Para isso, eu vou segurar com o Ctrl aqui e vou arrastar aqui dentro, só para eu não ter que digitar novamente, uma forma de agilizar o nosso processo, eu estou falando o seguinte, eu quero que você desconsidere o campo região, eu quero que você desconsidere o campo mês do pedido,
certo? A hora que eu der um aplicar aqui, vocês vão ver que todos os valores vão aparecer iguais, exceto os dessa coluna aqui. Então, agora vocês conseguem perceber que ele está fazendo o seguinte, ele está desconsiderando o mês, ó, independente do mês, independente da região, o total de vendas foi de 26.260. Beleza? E assim, a gente pode fazendo com quantas dimensões a gente quiser. Basta a gente dando uma vírgula aqui e colocando as dimensões que a gente queira desconsiderar. Porém, vale uma ressalva que quando a gente usa o exclude, ele só vai desconsiderar as dimensões que estão sendo usadas na exibição. Ou seja, nesse caso, a gente está usando a região e está usando o mês do pedido, beleza? Então, por isso que ele vai conseguir desconsiderar. Ok? Uma informação também bastante importante sobre o exclude é que a primeira coisa que ele faz é o que? Ele vai remover a nossa dimensão que a gente colocou aqui para a gente excluir, ou seja, ele vai desconsiderar e só depois disso que ele vai fazer o nosso cálculo que a gente gostaria, beleza? Bom, vamos agora para um exemplo de fixed. Então, vou colocar aqui fixed. Beleza. O fixed, como que eu já falei, o que ele é? Ele vai possibilitar a criação de um nível de agregação completamente independente do LOD da visualização, ou seja, completamente independente do nível de detalhe da visualização. O que antes só era possível se a gente utilizasse um SQL personalizado. Agora eu trouxe o seguinte caso. Vamos supor que a gente queira saber a quantidade de clientes que realizaram um pedido, dois pedidos, três e assim por diante. Eu vou colar aqui só para só para ficar mais fácil da gente visualizar qual que é a pergunta que a gente gostaria de responder. Bom, eu vou montar uma análise aqui para vocês para poder mostrar a diferença entre uma análise a gente utilizando um LOD e uma análise sem utilizar o LOD. Então, aqui, o que a gente quer descobrir? A quantidade de clientes que realizaram um pedido, dois pedidos, três e assim por diante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nome do cliente para a coluna, então, ele vai me listar aqui todos os clientes, e vamos pegar aqui o nosso ID do pedido. Por quê? Porque a gente quer contar a quantidade de pedidos que cada cliente fez. A gente vai jogar aqui em linha e vamos dar um count distinct, ou seja, uma contagem distinta. Porque eu quero saber quantos pedidos que essa mulher fez, quantos que essa fez e assim por diante. Bom, agora aqui a gente já tem que, por exemplo, a Agatha fez 8 pedidos, essa outra Agatha fez 6, essa fez 3 e assim por diante. Vamos classificar isso aqui só para a gente ter uma visão mais ampla. Beleza. Nessa visualização aqui, a gente sabe, por exemplo, que essa pessoa aqui fez 33 pedidos, esse aqui fez 30. Agora, vamos supor que eu falo assim para vocês, eu quero saber a quantidade de clientes que realizaram 8 pedidos, por exemplo. 8 pedidos, vamos procurar aqui. 8 pedidos, a gente tem essa quantidade total aqui de pessoas. Aí você poderia falar assim para mim, beleza, eu posso filtrar aqui, ó, quantidade de pedidos para 8 e posso ver aqui a quantidade de pessoas que fizeram 8 pedidos. Poderia contar isso aqui e ver a quantidade de pessoas que fizeram 8 pedidos. Porém, eu vou montar agora uma outra forma de visualizar isso aqui, utilizando o LOD, para que a gente possa ver essa informação de uma forma mais rápida, de uma forma mais amigável. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Eu vou montar aqui um campo calculado. Nesse campo calculado, a gente vai chamar ele de número de pedidos por cliente, certo? Número de pedidos por cliente. Bom, se a gente quer saber o número de pedidos por cliente, a gente vai ter que fixar o quê? A gente vai ter que fixar o nosso cliente, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar a digitar aqui fixed. Então, eu quero fixar, ou seja, eu quero saber a quantidade de pedidos que cada cliente fez. Para isso, eu vou chamar aqui o nome do cliente e vou fazer uma contagem distinta, que é esse count D, do que? Dos meus pedidos. Dessa forma aqui, o que eu estou falando para o Tableau? Eu quero que você olhe para cada cliente e conte a quantidade de pedidos que cada cliente fez, certo? Aí aqui, pessoal, a mesma coisa que a gente fez lá no include, no exclude. Se a gente quisesse acrescentar mais uma dimensão para que ele pudesse fixar mais uma, só a gente dá a vírgula aqui chamando as dimensões. A gente pode colocar quantas a gente quiser, beleza? Bom, beleza.
Vamos dar um OK. Esse campo aqui, ele me gerou uma dimensão, uma medida. Porém, a gente vai converter ele em dimensão, por quê? Porque eu quero saber aqui em colunas quais foram os meus pedidos. Minha quantidade mínima de pedidos foi 1, minha quantidade máxima de produtos, certo? Foi 33, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa contar a quantidade de clientes que realizaram esses pedidos. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui o nosso campo nome do cliente em linhas e vamos jogar aqui contagem distinta. Agora, deixa eu colocar aqui, vou essa tela um pouquinho para cá, um minutinho, ela já sai. Vou colocar aqui em texto, exibição inteira. Agora, a gente consegue responder essa pergunta muito mais fácil, que, por exemplo, 81 pessoas realizaram 8 pedidos, assim como 91 pessoas realizaram 7 pedidos, 109 realizaram 5, e assim por diante, tá ok, pessoal? Vamos supor que a gente gostaria que ficasse aqui na nossa análise apenas as pessoas que realizaram de 5 pedidos para cima. Para isso, a gente pode vir aqui e tirar aqui da nossa seleção. Ele vai trazer o quê? Apenas os casos em que as pessoas realizaram de 5 pedidos para cima, beleza? Bom, esse foi mais um exemplo nosso de Fixed. Eu vou colocar aqui só para a gente ver que ficou muito mais fácil da gente responder a quantidade de clientes que realizaram um pedido, 2 pedidos, 3 e assim por diante, beleza? Bom, vamos agora para mais um exemplo. Será que eu trago a seguinte questão para vocês? Será que os clientes mais antigos eles fazem uma contribuição maior para as vendas? Será que isso é uma informação verídica? Então, para que a gente possa verificar esse tipo de pergunta, eu vou trazer aqui na tela. Será que os clientes mais antigos fazem uma contribuição maior para as vendas? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer aqui a data do pedido, os anos em colunas, beleza? Depois que a gente trouxe os anos, vamos trazer aqui as vendas para linhas e vamos converter isso aqui para barras. Bom, o que a gente já tem aqui na nossa análise? As nossas vendas por ano, então as vendas de 2016, 17, 18 e assim por diante. O que a gente precisa descobrir? A gente precisa ver se, por exemplo, do total de vendas de 2019, quantas pessoas, ou seja, quanto que foi vendido por pessoas que já compraram em 2016 ou que já compraram em 2017, só para que a gente possa saber, por exemplo, dentro de 2019, qual que é a proporção dos meus clientes mais antigos. Para que a gente possa fazer isso, novamente, vamos criar um campo calculado. Esse campo calculado, a gente vai dar o nome de clientes antigos. E para isso, para que a gente possa saber qual que é o cliente mais antigo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver qual que é a menor data, ou seja, qual foi a primeira compra que ele fez. Para que a gente possa saber a primeira compra que ele fez, vamos fixar esse nosso campo pelo, pelo nome do cliente, certo? Por quê? Porque a gente quer saber qual foi a primeira compra que cada cliente fez. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar a função min. A função min, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a menor data, ou seja, a primeira compra que cada cliente fez, certo? Então, min da data do pedido. Vamos fechar aqui com chaves. Beleza. Depois que a gente fez esse campo, vamos dar um OK. Vamos arrastar ele aqui para a cor. E agora a gente consegue ver o seguinte. Em azul a gente tem os dados, ou seja, os clientes que compraram em 2016. Em laranja a gente tem os clientes que realizaram a primeira compra em 2017. Vermelho 18 e esse azulzinho 19. Então, aqui o que a gente pode ver? Que em 2019, por exemplo, uma grande quantidade, ó, 5.565.000, foi vendido para clientes que já realizaram sua primeira compra em 2016. Aqui a gente vê que 1.749.000 para clientes que realizaram sua primeira compra em 2017 e assim por diante. Agora, vamos supor que você fala assim para mim, eu gostaria de saber em percentual a quantidade que esses primeiros clientes, esses clientes de 2016 representam das minhas vendas de 2019. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode clicar aqui nessa setinha, vir aqui em cálculo de tabela rápido e nessa opção percentual do total.
Depois que a gente colocou o percentual do total, a gente vai precisar referenciar a esse campo que a gente acabou de criar, que é clientes antigos, esse campo fixed, certo? Agora, o que que a gente pode afirmar? Deixa eu colocar aqui as descrições para ficar mais fácil. A gente pode afirmar que 70% das vendas de 2019 foram feitas para clientes que já compraram em 2016. Aqui, 21% das vendas de 2019 foram realizadas para clientes que já realizaram sua primeira compra em 2017. Então, a conclusão que a gente pode tirar desse tipo de análise é que sim, os clientes antigos, nesse caso, eles fazem uma contribuição muito grande para as nossas vendas. Ou seja, é uma base de clientes bem fiel aos clientes mais antigos. Beleza? Bom, uma última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu acho bastante importante, bastante legal, é a questão do seguinte: vamos supor que você precise saber qual foi a menor data da sua venda, qual foi a menor data da sua compra, da sua base inteira. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso de duas formas. E aí depois eu vou explicar o porquê que a gente pode fazer isso e onde a gente pode utilizar. No primeiro caso aqui, a gente vai criar um campo calculado, a gente vai chamar ele de primeira compra, certo? Bom, primeira compra, o que que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui o nosso fixed, vou dar dois pontos, e eu quero trazer o quê? A minha menor data do pedido, certo? Então, min data do pedido. Nesse caso, vocês repararam que eu não coloquei nenhuma dimensão aqui? O que acontece? Quando eu não coloco nenhuma dimensão, é como se eu estivesse falando para o Tableau assim, ó, independente de qualquer dimensão, eu quero que você vá lá e me fala qual que é a menor data da minha base, menor data do pedido da minha base. Então, é isso que ele vai fazer nessa função quando a gente não especifica uma dimensão, beleza? Vou dar um OK aqui, vou trazer aqui linhas, vou converter para data exata e para discreto. E aqui agora a gente tem que a primeira data da compra, ou seja, a primeira venda foi realizada em 3/1 de 2016. Agora, como é que a gente poderia fazer esse mesmo campo, essa mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente? A gente pode vir aqui e criar um outro campo calculado. Eu vou chamar também de primeira compra, mais primeira compra 2. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir chaves, vou chamar aqui a minha data mínima do pedido e vou fechar chaves. Opa, no final. Vou fechar a chave no final. O que acontece? Quando a gente não coloca, vocês podem perceber que isso aqui é uma expressão LOD. Por quê? Porque eu abri a chaves. Porém, eu não especifiquei se era um fixed, se era um include ou se era um exclude. Quando a gente não especifica por padrão, o Tableau já traz como uma expressão fixed. Então, essa expressão aqui é a mesma coisa do que a expressão anterior que eu havia criado. Ou seja, vou colocar aqui só para a gente ver, depois eu vou apagar, só para poder mostrar para vocês a comparação. Vou mudar a data do pedido. Então, a gente vê que aqui, essa função aqui, ela é a mesma dessa função aqui. É igual, beleza? Vou trazer ela aqui na tela só para poder mostrar para vocês. Converter aqui em data exata e discreto. Então, a gente vê que a primeira venda foi realizada em 3/1 de 2016. Bom, se eu quisesse saber qual que é a última venda, como é que eu poderia fazer? É só no lugar do min, eu jogar o max. Beleza? Bom, e para que que a gente utiliza isso? Quem já está um pouquinho mais habituado com o Tableau, sabe que na versão 2020, se eu não me engano, 2020.1, foi lançada a questão dos parâmetros, da atualização de parâmetro. Então, vamos supor que a gente queira trazer sempre a nossa última data no nosso parâmetro. É assim que a gente pode fazer, entendeu? Só que ao invés de a gente trazer aqui o mínimo, a gente vai trazer o máximo dessa data do pedido. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente abre para perguntas. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aí para a gente, que a gente vai respondê-los, a gente vai ajudá-los. Fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu ver aqui. Paulo, ó, a gente recebeu uma pergunta aqui. Eu não sei se você consegue abrir o chat para ver. Sim, eu estou vendo. Sou-
essa pergunta aqui, né? Sou iniciante no Tableau e um dia precisei fazer um top 10. Com muita pesquisa, acabei criando um campo calculado index menos igual a 10. Com um fixed, eu conseguiria resolver o problema como esse? Bom, o problema como um top 10, como que você pode fazer? Não necessariamente você precisaria de um fixed. Quando a gente faz um top 10, é o seguinte, dependendo da informação que você vai colocar no seu filtro, você precisa adicionar o seu filtro ao contexto. Por quê? Por causa justamente dessa ordem de operação. O que acontece? Os filtros de contextos, ele acontecem antes dos fixed, certo? Dependendo da forma que você estiver fazendo o seu viés, você vai precisar acrescentar o seu filtro ao contexto. Então, nesse caso, não necessariamente você precisaria utilizar um fixed. Não que não daria, mas você não precisaria. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar com a gente, mandar para a gente no nosso e-mail aqui da Ksoft, no nosso comercial, pode mandar que a gente dá uma olhada e a gente te ajuda sim, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Bom, por enquanto eu acho que é isso. A gente recebeu até um comentário aqui em cima sobre na parte que você estava fazendo das barras. A pessoa mandou falando que antes fazia uma gambiarra para fazer as barras empilhadas. Sim. Eu não consigo ver, acho que foi o Antônio que escreveu isso, né? O que acontece, Isso, Antônio? A partir da versão 9 é que foi criado as expressões LOD. Então, antes da versão 9, na 8 anterior, a gente tinha que fazer mesmo muita gambiarra, a gente tinha que fazer muito. Era muito mais complexo, a gente faz com uma simples expressão. Então, eu concordo contigo que isso facilitou bastante a nossa vida. ó, a gente recebeu uma pergunta aqui. E se eu quiser saber qual o melhor mês para vendas por gerente? Certo, deixa eu voltar lá. Beleza. Beleza. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A gente tinha feito a nossa análise por. Aliás, não é essa análise aqui, não. Só um minutinho, deixa eu achar qual que eu tinha criado. Essa daqui. Qual que é o melhor mês por gerente? É isso? Isso. Beleza. Então vamos fazer o seguinte: vamos trazer aqui na nossa análise, eu vou limpar ela aqui. Vou trazer aqui gerente, certo? E vamos trazer aqui na nossa análise o mês. Vamos mudar aqui para mês. Beleza? Vamos trazer aqui as nossas vendas. Nesse caso específico, como a gente pode ter, por exemplo, se a gente não quisesse ter a nossa análise, por exemplo, de gerente na análise, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar ela e adicionar ela ao nosso fixed, mas se a gente quisesse ter, nesse caso específico, a gente nem precisaria utilizar aqui um fixed. A gente pode simplesmente depois classificar e a gente saber qual que foi o nosso melhor gerente. Nesse caso, a gente não precisaria. Agora, vamos supor que você fala assim para mim: Ah, eu gostaria de saber qual foi a média de gerente a maior média de gerente por pedido. Aí sim a gente precisaria criar um campo calculado, que seria como? A gente criaria aqui, maior média gerente. Maior média por gerente, a gente vai fazer o seguinte: vai novamente utilizar uma include por gerente, aliás, por pedido. E vamos fazer aqui a soma das vendas. Então aqui a gente tem a maior média por gerente, porque eu estou acrescentando aqui o nosso pedido, a nossa análise. Vamos jogar ele aqui. Maior média por gerente. Deixa eu tirar aqui as vendas. E deixa eu tirar aqui o mês. Vou jogar aqui em colunas, só um minutinho. Beleza. A gente tem aqui, deixa eu classificar. A gente tem aqui que o gerente que fez a maior média foi esse Vitor Rodrigues.
certo? E agora, se a gente quisesse saber essa informação por mês, basta a gente acrescentar aqui na data do pedido, vamos acrescentar aqui ao invés do ano, a gente acrescenta o mês. Então, agora a gente tem aqui detalhado mês a mês. Beleza? Ó, a gente tem outra pergunta aqui. Poderia explicar um pouco sobre as questões envolvendo a forma como são tratadas as agregações usando o LOD? Certo. Deixa eu abrir aqui. Bom, o que acontece? Como eu havia falado aqui na apresentação, deixa eu voltar aqui na comparação. Quando a gente tem, por exemplo, um cálculo de tabela, ele sempre, isso é regra, ele sempre vai me gerar uma medida. Porém, quando a gente tem aqui um LOD, ele pode gerar uma medida, ou uma medida agregada, ou uma dimensão. Vou fazer um exemplo aqui para poder mostrar para vocês. A primeira coisa que eu vou gerar aqui vai ser uma dimensão. Então, aqui eu vou gerar novamente aquela dimensão de vendas por cliente. O que acontece? Eu vou fazer aqui um fixed, certo? Perdão, fixed. Vou chamar aqui o nosso campo nome do cliente e vou fazer uma contagem distinta da quantidade de pedidos, certo? Nesse caso, o que acontece? Se eu der um OK, a gente vai ver que ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma medida, certo? Porém, nesse caso, o que que eu fiz? Eu trouxe a quantidade de pedidos que cada cliente teve. Então, se eu quiser converter isso aqui para uma dimensão, é só eu dar um botão direito e minha expressão LOD ela vai ser transformada em uma dimensão, certo? Se eu jogar aqui em coluna, a gente consegue ver que a quantidade máxima de pedidos foi 33 e a quantidade mínima de pedidos foi 1. Agora, vamos supor que a gente gostaria de fazer, por exemplo, as vendas por cliente. Agora a gente vai gerar uma medida, certo? Vou colocar aqui vendas por cliente. Então, novamente, eu vou gerar um fixed, vou fixar pelo nome do cliente e vou trazer aqui as vendas, certo? Nesse caso, a gente está gerando o quê? A gente está gerando uma medida, certo? Eu já tenho esse campo, deixa eu chamar ele aqui de vendas por cliente 1. Então, eu vou trazer ele aqui para texto. Nesse caso, a gente tem as vendas por clientes. Isso a gente gerou o quê? A gente gerou uma medida, certo? Então, eu mostrei para vocês como gerar uma medida e como gerar uma dimensão. Falta mostrar como gerar uma medida agregada. Para a gente gerar uma medida agregada, basta a gente abrir o nosso campo e, ao invés da gente colocar fora do campo, a gente pode colocar aqui, por exemplo, que eu quero. Ó, vocês conseguem perceber que aqui a gente tem a operação que a gente pode escolher se é a soma, se é a média, se é a contagem, se é a contagem distinta. Quando a gente faz uma medida agregada, a gente já atribui se é soma, se é média, se é uma contagem distinta dentro do campo. Então você consegue perceber que a hora que eu der um OK aqui, ele vai até dar um erro e ele vai mudar a forma como ele está mostrando aqui na tela para a gente. Quer ver? Ó, ele deu o erro. Eu vou trazer aqui, esqueci de fechar o, eu vou trazer aqui, vocês conseguem perceber que agora ele trouxe como agregue? Então, quando a gente quer gerar uma medida agregada, a gente coloca qual que é a nossa operação, se é soma, se é média, se é contagem distinta, dentro do campo calculado. Eu, sinceramente, acho, depende muito da forma que a gente está fazendo, qual que é o tamanho do nosso campo e o que a gente deseja fazer. Mas eu, particularmente falando, eu prefiro deixar sem, eu prefiro agregar depois na visualização, porque fica uma coisa mais prática se o usuário quer vir aqui e mudar isso aqui para média, para contagem distinta. Mas essa é a forma da gente gerar medida agregada, medida e dimensão com log. Respondido? Bom, Tiago, deu para entender? Bom, tirando essa pergunta, ele falou que sim. Bom, por enquanto só teve essas. Só.
Uma Bom, dúvida? pessoal, bom, pessoal, Uma... gostaria... Tem pergunta? Não. Eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo, por ter participado aqui com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma sugestão, vocês podem ficar à vontade para poder enviar para o nosso e-mail, para poder falar com a gente. A gente está super aberto, a gente tem um time super capacitado para poder ajudar vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, fiquem à vontade para poder mandar para a gente. Meu muito obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo webinar. Obrigada pela participação novamente, pessoal, e até o próximo.